minhas girafinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E na aula de hoje nós entenderemos um pouco sobre os sistemas do corpo humano. Eu sou a professora Tayane Amorim e a matéria é Biologia. Então, o que nós veremos no vídeo de hoje? Nós teremos uma pequena introdução sobre os sistemas do corpo humano. Nós entenderemos a função dos sistemas, os sistemas em si e uma curiosidade sobre os sistemas do corpo humano. Então, o corpo humano ele é formado por muitos sistemas que funcionam em conjunto para garantir que as condições internas do nosso organismo, do nosso corpo, sejam compatíveis com a vida. Esses sistemas eles possuem vários órgãos que garantem o seu funcionamento. Todo esse equilíbrio que os sistemas possuem é chamado de autorregulação, então eles se autorregulam. Essa capacidade de autorregulação dos sistemas para se manterem em equilíbrio é chamada de homeostase, que significa equilíbrio. Qualquer falha em qualquer um dos sistemas pode levar a uma doença grave ou até mesmo à morte do indivíduo. A função. Então, a principal função dos sistemas do corpo humano é a manutenção da vida, gerando as condições específicas para que sejam compatíveis com a vida. Então, todos esses órgãos juntos, formando os sistemas, vão gerar condições que nosso organismo necessita, como respiração, a circulação do nosso sangue e entre outros. Então, os sistemas. O nosso corpo humano é formado pelos sistemas circulatório, respiratório, digestório, nervoso, endócrino, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático e o tegumentar. Então, vamos começar pelo circulatório. Então, ele é o sistema responsável do corpo por garantir o transporte do sangue para todo o corpo, permitindo que as nossas células recebam os nutrientes e o oxigênio. É formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. É o sistema que garante, então, toda essa circulação e as nossas células recebem o oxigênio. O coração ele funciona como uma bomba e permite que o sangue seja impulsionado. Se tem dois tipos de circulação dentro do nosso organismo, que é a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar é aquela em que o sangue realiza o trajeto do coração para o pulmão e retorna ao coração. A circulação sistêmica realiza o trajeto do coração para os diferentes tecidos do corpo e retorna ao coração. Sistema respiratório. Então, ele é o sistema responsável pela capturação de oxigênio e a liberação de gás carbônico para fora do nosso corpo. Ele é formado pelos pulmões e por uma série de tubos que se comunicam, esses órgãos com o nosso meio externo. Podemos dividir em porção condutora e porção respiratória. A inspiração e a expiração são resultados da contração e do relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais internos. Sistema digestório. Então, é o sistema responsável por garantir todo o processamento do alimento que é ingerido e promove a absorção dos nutrientes e a eliminação de todo o material que não será utilizado pelo nosso corpo. O sistema digestório ele é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. Elas possuem também algumas glândulas acessórias que auxiliam, então, nessa digestão, como as glândulas salivares, produzindo as nossas salivas, o pâncreas e o fígado. A digestão se inicia na boca com a ação da saliva e dos dentes, e no intestino delgado que ocorre, então, a grande absorção dos nutrientes. Já no intestino grosso, ocorre a formação das fezes, que são eliminadas para o meio externo através do ânus. O sistema nervoso, ele é responsável pela captação de informações, mensagens e os demais estímulos que são externos, e também por comandar todos os movimentos do nosso corpo.
O sistema nervoso ele é constituído pelo tecido nervoso. Ele pode ser dividido em duas porções, a central e o periférico. O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico ele é formado pelos nervos, glândulos e terminações nervosas. O sistema endócrino. Então, ele é o sistema responsável por exercer várias funções no nosso corpo por meio da produção de hormônios, que são moléculas sinalizadoras e agem em todo o nosso organismo. O sistema ele é bem complexo e composto pelas glândulas endócrinas do nosso corpo. As glândulas endócrinas elas são estruturas que sintetizam substância e lançam na corrente sanguínea, que são os hormônios. As células endócrinas elas podem ser encontradas em órgãos que compõem outros sistemas, como o caso das células produtoras de hormônios no estômago. Sistema urinário. É o sistema responsável por produzir e armazenar, mesmo que temporariamente, e eliminar a urina, que é um composto que garante a eliminação de substâncias que estão em excesso no nosso corpo. O sistema urinário ele é composto por 2 rins e pelas vias urinárias, que é formada por 2 ureteres, bexiga urinária e a uretra. O sistema reprodutor é o sistema responsável por garantir a perpetuação da nossa espécie ou de outras espécies, proporcionando condições adequadas para a reprodução. O sistema reprodutor masculino ele é responsável por garantir a produção do gameta masculino, que são os espermatozoides, e deixá-lo no corpo da mulher. O sistema reprodutor feminino ele é responsável por atuar conduzindo o gameta feminino, que é o ovócito secundário, e também servindo de local para a fecundação e o desenvolvimento do bebê, permitindo que todo aquele ambiente seja preparado para uma boa gestação. O sistema esquelético. Ele é o sistema responsável por sustentar e dar forma ao corpo, protegendo também os órgãos internos e atua como um sistema, junto com o sistema muscular, permitindo todos os nossos movimentos. O sistema esquelético ele é constituído pelos ossos, cartilagem e além dos ligamentos e tendões. Outra função importante é a produção de células sanguíneas na medula óssea e o armazenamento também de sais minerais como o cálcio. Sistema muscular. É o sistema responsável pelo conjunto de músculos do nosso corpo, que garantem a nossa movimentação, a nossa estabilização e a nossa sustentação. É ele que permite que a gente possa correr, pular e ficar até mesmo parado. São responsáveis pela movimentação do sangue pelo organismo, dos alimentos pelo nosso sistema digestório e da urina pelo nosso sistema urinário. Então, aqui a gente pode ver que um sistema ajuda o outro. Garantem a realização dos nossos movimentos também respiratórios. Sistema imunológico. Ele é o sistema que é responsável pela proteção do nosso corpo, evitando que substâncias estranhas e patógenos possam afetar negativamente a nossa saúde. É a produção contra vírus, bactérias, fungos. Um sistema bem complexo que envolve uma série de células e órgãos que funcionam em conjunto como uma grande barreira de proteção. Podem ser de 2 tipos: a imunidade inata, onde o indivíduo já possui desde o seu nascimento, e a imunidade adquirida, que o indivíduo adquire ao longo do seu desenvolvimento. Sistema linfático. Ele é o sistema responsável por garantir que todos os retornos dos fluidos contidos nos tecidos voltem para o sangue. Esse fluido, quando entra no sistema linfático, ele é chamado de linfa e ele possui uma circulação unidirecional, indo sempre em direção ao coração. É formado, então, pelos capilares linfáticos, vasos linfáticos, ductos linfáticos e os linfonodos. Quando o líquido presente nos espaços teciduais não é devidamente captado pelo sistema linfático, nós temos, então, as formações de edemas. Sistema tegumentar. Então, ele é o sistema responsável por agir como uma barreira, protegendo o corpo de invasões de micro-organismos, evitando o ressecamento e a perda de água para o meio externo.
Ele é composto pela pele e seus anexos, como glândulas, unhas, cabelos, pelos e os receptores sensoriais. E todos esses tecidos e sistemas e órgãos formam, então, o nosso corpo humano. Uma curiosidade. A maior célula do corpo humano é o óvulo. Ele mede cerca de 0,1 milímetros e é a menor célula que pode ser vista a olho nu. Já a menor célula do corpo também é ligada à reprodução e ao espermatozoide. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre os sistemas do corpo humano. E eu te espero até a próxima.